Olá, pessoal amigo, companheiros de estudo, mais uma vez juntos para estudarmos o livro Fonte Viva, esse livro maravilhoso de Emmanuel e nosso querido Chico Xavier. Alegre de estar com vocês em mais essa oportunidade. Então, vamos agradecer, primeiramente, a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Divino Mestre, por todas as oportunidades que temos de estudo, de vida, de trabalho. Agradecermos por toda essa espiritualidade amiga que nos ampara em todos os instantes de nossa vida. E humildemente vamos rogar ao nosso Mestre Jesus, Mestre amado, esteja conosco, seja conosco hoje, agora e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Muito bem. A nossa lição de hoje, como eu disse, é o nosso livro Fonte Viva, e hoje coube a nós a lição 132, de título Tendo Medo. A epígrafe é bem curtinha, é de Mateus, do capítulo 25 e o versículo 25. E tendo medo, escondi na terra o teu talento. Na parábola dos talentos, o servo negligente atribui ao medo a causa do insucesso em que se infelicita. Recebera mais reduzidas possibilidades de ganho. Contar apenas com um talento e temera lutar para valorizá-lo. Quando aconteceu ao servidor invigilante da narrativa evangélica, há muitas pessoas que se acusam pobres de recursos para transitar no mundo como desejariam. E recolhendo-se à ociosidade, alegando medo de ação, medo de trabalhar, medo de servir, medo de fazer amigos, medo de desapontar, medo de sofrer, medo da incompreensão, medo da alegria, medo da dor. E alcançam o fim do corpo como sensitivas humanas sem o mínimo esforço para enriquecer a existência. Na vida agarram-se ao medo da morte, e na morte confessam o medo da vida. E a pretexto de serem menos favorecidos pelo destino, transformam-se gradativamente em campeões da inutilidade e da preguiça. Se recebeste, pois, mais rude tarefa no mundo, não te atemorizes à frente dos outros e faze dela o teu caminho de progresso e renovação. Por mais sombria que seja a estrada a que foste conduzido pelas circunstâncias, enriquece-a com a luz do teu esforço no bem, porque o medo não serviu como justificativa aceitável no acerto de contas entre o servo e o Senhor. Muito bem, esse trechinho bem curtinho da parábola dos talentos, né? Para que nós possamos refletir e muito com o que nós estamos fazendo, com tudo aquilo que nós temos recebido graciosamente das mãos do Criador. Então, nem todos conhecem a parábola, e eu vou narrá-la rapidinho, para que a gente possa conversar mais, né? Todas as vezes que Jesus se refere ao Rei, ao Senhor,
É a Deus nosso Pai que Jesus está se referindo. Então, na parábola dos talentos, ele começa assim, que um senhor indo viajar, chama os seus servos e dá ao primeiro 10 talentos, ao outro 3 talentos e ao último 1 talento. E vai viajar e pede que esses servos cuidem, para que quando ele voltar, ele tenha as contas com eles. E ele vai viajar. Retornando, ele chama o primeiro servo, a quem ele deu 10 talentos, e o servo chega a ele e diz, Senhor, eu multipliquei os seus talentos, eu investi, eu multipliquei, está aqui os 10 talentos que o Senhor me confiou e mais 10 que eu ganhei em negociações. Chegou o segundo servo, que havia recebido 3 talentos, foi exatamente igual ao primeiro e devolveu os 3 e mais os 3 que ele havia negociado e ganho. Chamou o último servo a quem ele havia dado 1 talento. E esse servo chega ao Senhor e diz assim, Senhor, como eu sei que semeias aonde não cegaste e recolhe onde não ceifastes, fiquei com medo, porque sei que o Senhor é um homem rigoroso, para que não sofresse nenhum dano, eu enterrei o seu talento. Está aqui, o seu talento. E o Senhor diz assim a ele, servo mau e preguiçoso, por que não colocaste pelo menos no banco que renderia juros? E chama os outros escravos e diz assim, atai-o de pés e mãos e jogai-o às trevas exteriores, porque ali haverá choro e ranger de dentes. Porque a quem muito foi dado, muito será pedido. Então, pessoal, essa é a parábola dos talentos, né? É mais longa, é mais explicativa, mas eu deixei ela resumida, que é para a gente conversar do último servo, que é esse o nosso tema de hoje, tendo medo. Todos nós que aqui estamos no plano da matéria, recebemos do Criador muitos talentos. Afinal, não fomos criados à sua imagem e semelhança? Não é assim que a gente aprende? Então, se eu sou criada à imagem e semelhança de Deus nosso Pai, todas as virtudes eu tenho em mim em estado latente. A perfeição, a bondade, a misericórdia, o perdão, o amor, tudo isso eu tenho em mim, porque eu herdei do meu Pai, que é o meu Criador, Criador de todos nós. Então, todos nós temos todos esses talentos em nós. E cabe a nós fazermos como os primeiros servos, que multiplicaram esses talentos, trabalharam com esses talentos, multiplicaram e vão receber mais do Senhor. E não fazermos como o último servo, que enterrou o talento por preguiça. E ainda fala assim, ainda fala para o Senhor, eu sei que o Senhor é bravo, é nervoso, então enterrei o talento. Ainda arranja desculpa para a sua preguiça. Como é que nós estamos agindo na nossa vida? O que nós estamos fazendo com todos esses talentos que o Criador amorosamente colocou em nossas mãos? Aí eu vou dizer assim, mas eu não tenho tantos talentos, eu sou uma pessoa assim, simples, como a média, como a maioria. Mas será que aos olhos do Criador eu sou assim tão desprovido de talentos? Será que Deus é injusto? Privilegiou uns e não outros? Ou ele distribuiu seus talentos igualmente? Igualmente.
Todos nós recebemos a mesma coisa. Todos nós fomos criados da mesma forma. Simples e ignorantes, estamos nos desenvolvendo. Portanto, não há desculpa para não desenvolvermos os nossos talentos. Mas é o que a gente sempre faz. Mas o que são, afinal, todos esses talentos? É tudo aquilo que nós podemos fazer e não fazemos. Muitas vezes somos convidados a uma tarefa e nós dizemos assim: eu não tenho condições de executar essa tarefa. Eu não posso, eu não tenho conhecimento suficiente para tal. Eu também não tenho conhecimento suficiente para tal, por isso que eu vou buscar em livros, não é? Porque nós temos que reconhecer a nossa pequenez. Então, eu preciso buscar. Se eu quero realmente me melhorar, se eu quero realmente desenvolver esses talentos que o Criador amorosamente concedeu a todos nós, né? E não termos medo, enfrentarmos todos os desafios aos quais se nos apresentam. É para isso que nós estamos aqui no plano. Ninguém está aqui para desenvolver apenas talentos materiais. Nós necessitamos do material? Com certeza, ninguém vai sobreviver sem ele. Nós necessitamos, mas é o objetivo maior da nossa vida? Para algumas pessoas, sim, mas não deveria ser. Porque, afinal, o que é que nós vamos levar daqui para a vida maior? Absolutamente nada. Nem nosso corpo material vai, ele fica aqui. Vai servir de adubo, né? Nem o nosso corpo material, a nossa veste material, nada, absolutamente nada, nós vamos levar para o mundo espiritual. Nós vamos levar as nossas conquistas, os nossos talentos multiplicados. E não adianta eu chegar lá e dizer para o Senhor que ele foi rígido, ele deu só um talento, para o outro deu 3. Ele não é que ele deu, ele confiou. E se ele confiou, cabe a mim mostrar o quanto eu sou grata por essa confiança e fazer com que isso se multiplique. E muitas vezes nós estamos presos, como trouxe Emmanuel para nós aqui. Temos medo de fazer amigos, temos medo de desapontar, medo de sofrer, que eu acho que é o principal, medo de não sermos compreendidos, medo de termos alegria. Gente, quantas vezes nós não ouvimos alguém dizer assim: hoje eu estou rindo muito, eu vou me preparar porque amanhã eu vou chorar. Quantas vezes nós não ouvimos isso? Precisamos sim ter alegria, não é ficar sorrindo a todo instante, essa alegria interior, é um sentimento de gratidão, alegria de viver, de podermos multiplicar tudo isso que o Criador nos deu. Medo da dor. Bom, medo da dor, eu acho que todo mundo tem, né? Não adianta eu falar assim, não tenha medo da dor. Mas quando ela chega, com certeza nós nos esquecemos que essa dor, na maioria das vezes, ela é educativa. Porque nós não estamos aprendendo pelo amor, pelo exemplo, né? Que nós podemos perfeitamente bem aprender por aquilo que nós estamos vendo, o que os outros estão passando, auxiliar e tirar como exemplo. Mas a gente prefere a dor, né? Depois se entope de analgésico. Não adianta no mundo espiritual, não, porque nós vamos nos apresentar tal qual nós somos, com os nossos talentos multiplicados ou enterrados. Não vai ter desculpa, não vai ter como colocar a culpa no outro, não vai ter como dizer que eu não sabia. Quem não conhece os evangelhos de Jesus? Quem não conhece Jesus hoje, seus ensinos? Ele é o nosso modelo, é o nosso guia, né? Para a gente falar um pouquinho mais desse medo que todos nós temos, eu busquei um texto maravilhoso do Espírito André Luiz, trazido por Chico Xavier também,
num livro que chama-se Respostas da Vida. E como o texto é maravilhoso, eu não vou fazer como uma parábola, falar da minha cabeça, eu vou ler alguns trechos para a gente ver a maravilha que nós temos em nossas mãos. Quantas obras maravilhosas nós temos para nos educarmos, para nos melhorarmos, imensas. E muitas vezes nós perdemos um tempo também imenso em coisas sem proveito para o nosso espírito, para a nossa moralidade, para a nossa evolução. Essa lição que eu vou ler aqui, trechos para nós, é do livro, como eu falei, Respostas da Vida, é a lição 13, Apelo de Amigo. Não se deprecie. Não diga que você não merece bênção de Deus, talentos. Atendamos à realidade. Se a divina providência não confiasse em você, não teria você em mãos tarefas importantes como estas. Uma criatura querida para proteger, alguém a instruir, uma casa a sustentar, um doente para assistir, uma profissão a exercer. Esse ou aquele encargo, mesmo dos mais simples, algum ensinamento a compor. Essa ou aquela atividade de auxílio aos semelhantes, algum trato de terra a cultivar, determinada máquina para conduzir. Se a sabedoria da vida nada esperasse de você, não lhe teria doado tantos recursos, quais sejam. Olha lá os talentos. A inteligência lúcida que auxilia a discernir o certo e o errado. A noção do bem e do mal. As janelas dos 5 sentidos. A capacidade mental, cujas manifestações você pode aprimorar ao infinito, empregando esforço próprio. A visão do corpo e da alma, com que você realiza prodígios de observação e de análise. A palavra de que você é capaz de educar e com a qual você encontra as maiores possibilidades de renovar o próprio destino. Olha quantos talentos que nós nem imaginávamos que tínhamos e que temos. A audição, com que recolhe mensagens de todos os setores da existência, tão só pelo registro de sons diferentes. As mãos, que lhe completam os braços, expressando-se por antenas hábeis de serviço. As faculdades genésicas, que iluminadas pelo amor e dirigidas pelo senso de responsabilidade, lhe conferem poderes incomparáveis de criatividade nos domínios do corpo e do espírito, aos pés que transportam você, atendendo-lhe à vontade. Se você detém maiores áreas de ação, ou usufrui de vantagens mais amplas, no que se reporta aos encargos e benefícios aqui relacionados, então você já obteve significativas promoções nos quadros da vida.
Muitas vezes nós dizemos que não recebemos talento nenhum, mas temos oportunidades imensas de desenvolver todas as nossas capacidades. São esses dons que o Criador nos concedeu. Quanto a imperfeições ou deficiências que ainda nos marquem, convém assinalar que estamos em evolução na Terra, sem sermos espíritos perfeitos. Reflitamos nisso e aceitemo-nos como somos, procurando melhorar-nos. E ao melhorar-nos, estaremos construindo o caminho certo para a espiritualidade maior. Nós somos herdeiros de nós mesmos. Todos nós daremos conta de nossas atitudes, do tempo, do amor, da vida em si, de tudo que estamos fazendo conosco, tudo que estamos fazendo para nós. E vamos dar conta para nós mesmos. Deus, nosso Pai, não julga ninguém, não castiga ninguém, porque a cada um é dado segundo sua obra. Então, vamos aproveitar esses nossos talentos, todos esses que nós temos. Vamos multiplicá-los, sem medo, com força, com coragem. Jesus é o nosso caminho, Jesus está ao nosso lado, e ele é enfático em dizer: nenhuma das ovelhas que o meu Pai me confiou se perderá. Ninguém vai se perder. Então vamos confiar, vamos crer nas palavras do nosso Mestre Jesus, nosso Mestre querido. Vamos multiplicar nossos talentos, sejam eles quais forem. Temos tantos. Vamos aproveitar o tempo, vamos aproveitar a vida, a alegria que temos de viver. Caríssimos, quero agradecer imensamente a oportunidade de estar com vocês. É muito gratificante estarmos juntos, mesmo que seja através de vídeo, por permitirem que eu adentre aos lares de vocês, com as palavras de Jesus, com os ensinos de Emmanuel, André Luiz, e ter essa gratidão por tudo isso que nós vamos obtendo durante nossa jornada. Quero solicitar a vocês também que compartilhem as nossas mídias aqui do Centro Espírita Antônio Oliveira, compartilhem, dê um ok, inscrevam-se no canal para receber os nossos vídeos. É uma multiplicação de talentos, divulgar os ensinos de Jesus. Então, seja um divulgador da doutrina espírita, compartilhando, né, com os amigos, divulgando esses ensinos que a gente está trazendo semanalmente para todos, e especialmente agora o livro Fonte Viva. Caríssimos, um beijo no coração de cada um de vocês. Que o amor, a luz e a paz do nosso Divino Mestre esteja conosco hoje, agora e sempre. Fiquem na paz de Deus.